No ar, na Web Rádio Pés de Cristo, o programa Domingo com Cristo, com Marco Antônio. É isso aí, essa é a Rádio Pés de Cristo, a rádio da paróquia Espírito Santo de São José dos Campos. Esse é o programa Domingo com Cristo, aqui pela Rádio Pés de Cristo, aqui na paróquia Espírito Santo. Muito obrigado você, ouvinte da Rádio Pés de Cristo. Esse é o programa Domingo com Cristo. Olha, muito obrigado você que está acompanhando ao vivo o programa Domingo com Cristo. Lembrando também que estamos para toda a Bahia, né? Através da Rádio Fé e Missão FM, que está retransmitindo aí o programa Domingo com Cristo para toda a Bahia. Olha que legal, que bênção, que maravilha. Essa é a Rádio Pés de Cristo, a rádio da paróquia Espírito Santo de São José dos Campos. Você está ouvindo pela Rádio Pés de Cristo, Domingo com Cristo. Web Rádio Pés de Cristo está apresentando o programa Domingo com Cristo, com Marco Antônio. Já com muito carinho também aqui acolhendo no estúdio aqui, né? O nosso irmão Bruno, né? E também que nessa noite está aqui com a gente. Bruno, uma boa noite para você, seja bem-vindo à Rádio Pés de Cristo. Boa noite, meu querido Marco, novamente. É um prazer enorme, né? Sentir esse chamado de Deus, estar aqui. É Ele que falou pela sua boca. É verdade. Ele que fala, né, pela boca dos irmãos. É isso aí então, né? Chegou o momento gostoso aqui do testemunho na Rádio Pés de Cristo, né? Esse momento onde o Bruno hoje vai compartilhar com a gente, né? Vai compartilhar com a gente o seu testemunho, né? Para quem acompanhou o programa na última quarta-feira, ele esteve aqui no programa Cristo Dance, né? Aqui na Rádio Pés de Cristo, e ele resumiu, né, o seu testemunho, mas hoje ele veio contar pra gente, falar pra gente, né, aquilo que o Senhor realizou na vida dele. E eu já, desde já, meu amado, minha amada, já convido você então para você também ficar juntinho com a gente aí, porque o Bruno hoje veio falar, veio ser esse instrumento de Deus, né? Ele veio dizer essa grandeza que o Senhor fez na vida dele. Ô Bruno, só pra, antes de você entrar no testemunho, eu queria só falar para você apresentar aí pro pessoal, né? Quem é o Bruno, né? Da onde que é o Bruno? Opa, vamos lá. Bom, para quem já me conhece, né? Meu nome é Bruno. Para quem não me conhece, eu costumo dizer que também é Bruno também. O nome é o mesmo, graças a Deus, né? Não tem dupla identidade. Bom, eu sou daqui de São José dos Campos mesmo, né? Natural. E eu faço parte aqui atualmente, né? Como eu disse quarta-feira, alguns acompanharam e tudo. Atualmente eu estou aqui na paróquia Sagrada Família, né? Aqui no bairro Vila Ema aqui e região. E também vim aí de um grupo maravilhoso, que é o grupo de oração Jovens Amados por Cristo. Mando um abraço para todo mundo sempre. A gente é sempre família, né? Atualmente não estou tão envolvido com o grupo, porque na paróquia sagrada eu tanto trabalho como participo lá, né? Faço parte também do caminho da família salesiana, né? Estamos aí em discernimento, né? Para ver qual que é a vontade de Deus. A família salesiana é muito rica, muito grande. Tem caminho para sacerdócio, caminho para lei consagrado, caminho para casado, enfim, é uma família muito rica, né? São 28 expressões salesianas reconhecidas, né, pela família salesiana, isso fora outros grupos que tem pelo mundo inteiro. São 132 países onde os salesianos estão presentes. Então eu faço questão de divulgar, né? E essa espiritualidade, né? E também tenho um contato muito forte aí com os vicentinos. Mando um abraço para todos os vicentinos, especialmente você que é vicentino, onde eu faço parte aqui da Conferência de Santana, na Paróquia de Santana, segunda conferência mais antiga da cidade. Vai fazer 106 anos, se eu não me engano, esse ano agora. Então mando um abraço para eles. E o Bruno é essa pessoa, né? Vocês vão conhecer mais um pouco aqui da minha história, mas atualmente, né, eu me identifico
como essa pessoa que tem essa sede de ser igreja, né? Que bebe da família salesiana. Uma curiosidade, a Canção Nova é a família salesiana. É verdade. Tem o reconhecimento, né? Com certeza. Faz parte da família salesiana aqui no Brasil. Inclusive, eu fiz muito retiro vocacional ali no Sagrada Família, né? Ali é salesiano, né? Um padre Reinaldo, né? Reinaldo. Você é tão antigo assim, então. Não, eu lembro dele porque, nossa, ele é uma pessoa muito boa, viu? Uma pessoa que ele voltou agora, pra cá, voltou, né? Voltou da Itália, tá aí. Voltou, então tem que fazer uma visita para tentar trazer ele aqui, viu? Tá difícil, né? Mas, né? Vamos tentar. Vou cobrar ele, Marcão. Até as últimas suspiros, né? Vou trazer aqui. Mas é muito legal, viu? O Bruno tem um testemunho muito legal. Eu tenho certeza que você não ouviu, né? O programa na última quarta-feira, você também, né, que você agora acompanha esse testemunho, né, um testemunho muito legal, e você conheceu um pouquinho do Bruno, né, ele resumiu um pouquinho quem é o Bruno, né, mas agora você vai acompanhar melhor aí um pouco mais do seu testemunho, o que o Senhor realizou na vida dele. Olha, foi muito legal, né, na quarta-feira. Pena que o tempo é meio corrido, né, lá na quarta-feira aí, mas hoje o Bruno vai dar uma resumida, né, vai falar pra gente hoje. E ele vai ser esse instrumento de Deus. Então eu convido você, meu amado, você que está passando por alguma dificuldade, talvez você até se acha que o que você está passando foi igual o que o Bruno passou. Então que você escute esse testemunho na noite de hoje, para que algo diferente aconteça na sua vida, algo maravilhoso aconteça na sua vida, tá bom? E que essa noite seja, eu tenho certeza que essa noite, né, você que ouviu o momento da pregação da palavra, você que vai ouvir agora o testemunho, hoje você não vai dormir a mesma pessoa, você vai, né, deitar uma pessoa diferente e acordar uma pessoa diferente também, porque amanhã, na segunda-feira, vai ser uma segunda-feira totalmente diferente, né? Então, aproveite esse momento tão gostoso que é o momento aqui no programa Domingo com Cristo, né? Momento onde o Senhor vai falar no seu ouvido, né, através do Bruno, que hoje veio ser esse instrumento de Deus, tá bom? Bruno, olha, com muita alegria, viu, que eu recebo você aqui, nós aqui, né, da Pascom Pés de Cristo. Então, desde já eu passo a palavra para você, tá bom? Fique à vontade. Amém. Eu queria pedir inicialmente, né, nós vamos clamar aqui o Espírito Santo. O Marco vai colocar para nós aí uma canção, e peço a você que abra o seu coração, né? E deixa Jesus falar com você. Ele está vivo, né? Como eu dizia, nós não estamos falando de um ser abstrato, de um plano político. Nós não somos um partido. Nós somos uma família. Nós somos pessoas apaixonadas por Jesus, que encontraram uma pessoa, né? E através desse homem encontramos o Pai, encontramos o Espírito Santo. Isso transformou as nossas vidas, e nós não sabemos mais viver sem essa pessoa, sem essas três pessoas. E mais do que tudo, nós desejamos, nós ansiamos. Por isso eu peça comigo também você, mesmo do seu jeito, em silêncio, ou com a sua voz, ou levante, ou se ajoelhe, seja você diante de Deus. E eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor toque o nosso coração, porque eu não posso ser o mesmo, Senhor. Eu preciso entender, Jesus, que essa é a felicidade. A felicidade é que o Senhor venha aqui, que o Senhor venha me visitar, e que o Senhor esteja presente comigo. Por isso eu peço, Espírito Santo, batiza-me, lava-me, purifica-me, abre o meu coração, Espírito Santo. Abre, Espírito Santo de Deus, venha nesse lugar. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Nós te acolhemos aqui, Espírito Santo, neste lugar. Sim, Espírito Santo de Deus. Nós te clamamos, Espírito Santo. Vem, Espírito, seja bem-vindo. Encontrar você, estou implorando e não vou sair até te sentir.
nós te acolhemos, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus, sobre a nossa casa. Primeiramente a primeira casa, que é o nosso coração. Vai mudando tudo aqui, Senhor, o que está velho, todo lixo vai tirando. Toma conta, essa é a casa tua. Sim, Jesus. Sim, o meu coração, o seu coração, meu irmão, minha irmã, é a casa, é a morada do Senhor. Por isso vamos dar o lugar que é dele. Entra, Senhor. Seja bem-vindo ao lugar que é teu. Essa é a noite, meu irmão. Você já começou através da pregação, você que estava ouvindo, a voltar para a casa do Pai. Mas o Senhor também quer voltar para a casa dele, que é o seu coração. Tira tudo. Não vou falar para você tirar só o pecado, o mal. Tira tudo. Mesmo as coisas boas, deixe ela externa. Você pode tocar nas coisas boas, mas deixe elas externas. Não dê a sua vida nem para as coisas boas deste mundo, nem para as pessoas, nem para sua mãe. Entregue a sua vida para o Senhor. Até te sentir. Seja bem-vindo, Espírito de Deus. O meu desejo é encontrar você. Estou implorando e não vou sair. Sim, eu quero te sentir. Implore, meu irmão, persevere. Tenha coragem. Se você não acreditar hoje, persevere. Continue. Tenha fé. Mas o Senhor é misericórdia. Se você abrir o seu coração, você o verá. Ele está vivo. Oh, quero me apaixonar de novo. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui e nos apaixonarmos de novo. Meus queridos, eu quero contar para vocês, um pouco, bem pouco, um pouco mais, como o Marco disse aqui. Vou ter a oportunidade aqui de contar um pouco mais do que eu contei na quarta-feira, mas um pouco mais em quantidade de palavras, talvez. O que importa é que a qualidade é a mesma. E quem dá a qualidade para a minha vida, para as minhas experiências, sejam não tão boas, negativas, experiências positivas, quem dá essa qualidade é Jesus. Foi Ele. Porque foi Ele que esteve comigo em todos os lugares. As pessoas falam que... Algumas pessoas dizem, eu fui até o inferno. Não, você não foi até o inferno. Quem fala isso não tem noção do que é o inferno. Aqui nesse mundo nós temos talvez umas amostras grátis. Situações de pecado, o submundo, como muitos dizem, é o fundo do poço. E essas experiências são uma pequena amostra grátis do que é realmente o inferno. Então você nunca experimentou. Até porque no inferno é um lugar onde Cristo não está, e Cristo sempre esteve com você, Cristo sempre esteve comigo, essa é a verdade. Mesmo nos momentos em que eu estava em lugares não tão bons, com pessoas não tão boas, com pensamentos não tão bons, palavras, atitudes, enfim, todas essas coisas. Momentos que eu não estava usando coisas boas, ingerindo coisas boas no meu corpo, na minha alma, na minha mente. O Bruno, eu fui uma pessoa que, graças a Deus, eu tenho essa graça de partilhar com muitas pessoas as mesmas situações. E aí talvez você que já até mesmo já escutou vários testemunhos, você vai falar, mas é a mesma coisa. Já ouvi isso, Mas, nós temos que entender uma coisa. Em Cristo tudo se faz novo. E talvez muitos que estão vivendo as mesmas coisas negativas ainda não tomaram essa atitude. Eu era uma pessoa que, como muitos aqui, a minha história desde pequeno foi marcada por um relacionamento não tão bom com meu pai, Meu pai, nunca fui amigo do meu pai,
E talvez colega, algumas vezes inimigos, né? Meu pai se destaca, né? A minha mãe, uma pessoa sempre muito de Deus, do jeito dela, né? Eu graças a Deus, hoje eu não julgo mais o jeito dela de ser de Deus. Mas antes eu julgava, não entendia. Mas você só reza. Quantas vezes eu não falei isso? Não pensei isso? Menosprezando o poder da oração. Muitos falam isso, menosprezam o poder da oração. Essas pessoas que ficam falando: ah, mas você vai só rezar? Quando alguém falar isso para você, fale: rezar é tudo. Orar é o principal. Como é que eu vou só rezar? Como você está menosprezando o poder da oração? Rezar, gente, orar, é dialogar com Deus. Tem coisa melhor que isso. Melhor do que a gente ficar agindo por força própria. É ir nos pés do Senhor, ir no sacrário, ir na igreja, ir na missa, ir na confissão, ir nos sacramentos, ir no grupo e entregar para Deus. Então minha mãe fazia tudo isso. Não era uma pessoa de muita pregação, muito fogo no espírito, de conhecimento bíblico, teológico, de vida de santos, um monte de coisa. Era aquela pessoa que tinha um catolicismo, como muitos têm. Ou melhor, o cristianismo, como muitos têm, de simplicidade, né? Mas sempre passou muito Deus. Eu fui ver isso só depois de um tempo, né? E segurando o relacionamento com meu pai, não queria se separar até criar os filhos. Eu sou o mais velho, tenho uma irmã do meio, tenho um irmão mais novo. Né? Uma diferença de 7 anos para o meu irmão. Então ela sempre querendo criar os filhos, segurando a barra. E eu fui crescendo naquela situação, como eu disse, que parecida com a de muitos. Talvez a de muitos seja até pior, né? Mas como eu disse, eu não estou aqui para falar de quantidade, de coisas ruins. Eu estou aqui para falar da qualidade. O que essas coisas ruins, às vezes são coisas pequenininhas. Coisas poucas estão acontecendo com você, menos do que aconteceu comigo, como o Marco disse. Você que acha que, nossa, eu sofro. Não, você não sofre. Cristo sofreu. Ele sofreu. Perto dele, a pessoa mais sofrida do mundo vira uma pessoa próspera. Perto do que ele sofreu. Por amor a nós. E ele sofreu por amor, hein? Olha a qualidade. Não é a quantidade de chicoteadas. Não é isso que nós levamos em consideração. Mas é a qualidade do amor dele. E eu na minha casa eu sofri, né? Com meu pai. Meu pai, ele infelizmente foi alcoólatra, né? Hoje ele é falecido. Vou falar isso mais um pouquinho daqui a pouco. Hoje ele é falecido. Inclusive hoje, exatamente de hoje, completam 2 anos. Ele faleceu no dia 8 de julho de 2015. E nós o enterramos, né? Velamos e enterramos no dia 9 de julho, feriado aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Enterramos ele num feriado, há 2 anos atrás. Dia 9 de julho, hoje colocamos a intenção da missa pela alma dele. Né? Minha família, amigos, enfim. E como eu dizia, meu pai, ele morreu com esse vício. Né? Todo vício adquirido, infelizmente, até a ciência mesmo e os próprios líderes espirituais nossos, eles têm esse discernimento, dão esse discernimento para nós de que é difícil. É um milagre muito grande e só se Deus conceder, e se Ele não quiser conceder, não tem problema, nós vamos lutar a vida toda, mas é a realidade de muitos. Um vício adquirido é uma chaga, como o Padre Léo dizia, né? Ele tinha um vício também de cigarro, né? Mas qualquer tipo de vício é uma chaga. E meu pai morreu com esse vício. Algumas vezes lutando, algumas vezes eu vi ele lutando, algumas vezes não. Mas fui crescendo naquele ambiente que muitos já conhecem, né? De violência. Vi ele violentar minha mãe algumas vezes, poucas vezes. Graças a Deus, pouquíssimas vezes. Né? Foi raro. Minha mãe chegou a fazer alguns boletins, né? Processo e tudo. Em delegacia da mulher. Eu acompanhei ela no segundo processo que teve. Fui como testemunha. Eu incitava ela. Minha mãe é uma pessoa assim... A humildade dela é tanta que... Muitas vezes ela não é como dizem popularmente, Maria vai com as outras. Ela é uma pessoa enérgica, num certo ponto, mas ela é uma pessoa humilde. Você fala para ela, é assim, ela vai acreditar. Entendeu? Ela vai analisar e vai falar. Então eu incitava muito ela, mãe,
um senso de justiça. Mãe, você tem que ir para cima, mãe, você tem que separar, porque veja bem, olha, você vai, olha, uma hora vai acontecer uma tragédia. Então eu pensava tudo isso, né? Mesmo depois até mesmo de ter feito uma experiência na caminhada. E aí que entra o que eu queria falar, né? Eu era uma pessoa meio que comum, uma criança, crescendo ali nos seus estudos, né? E crescendo ali na sua infância, né? Tinha, graças a Deus, uma vida de amizades, normal, né? Brincava, corria, fazia tantas coisas, né? E eu sempre fui também muito, né? Desde criança sempre fui uma pessoa muito, como alguns dizem, né? Que eu fui aventureiro, que eu sou uma pessoa assim mais, né? De liberdade, né? De sair. Desde pequeno fui assim mesmo. Às vezes eu apanhava porque ia sair da escola e ia para casa de colega sem avisar e fazia o que dava na telha. Era meio assim, desde criança, né? Ia jogar bola e fazer um monte de coisa. Aí aos 12 anos, né? E como eu disse para vocês, e já fui crescendo nesse ambiente, né? Meio conturbado quase que totalmente por parte do meu pai, né? Talvez as outras conturbações sejam normais, algumas coisas que, né, não estou falando que com minha mãe era uma santa, eu era um santo, não, mas normal. Mas com meu pai era, né, tinha essas diferenças. Você que entende, que passa ou passou ou está passando, né, pela mesma situação, você sabe, né, o alcoolismo, aquela coisa toda, né, meu pai chegava e muitas vezes, né, a gente assistindo televisão, ele desligava a televisão na nossa cara e desligava o relógio de luz, você tomando banho, sabe? Eram muitas coisas, né? A gente sabe que essas coisas machucam a gente, não é só uma tragédia que afeta a gente, não. Sabe? Palavras que magoam, você ouvir do seu pai que, sabe? Você é uma desgraça, você é isso, você é aquilo. Ou nem palavras, mas essas atitudes, sabe? Você quer ter uma vida normal, assistir uma televisão como todo mundo assiste. E aí ele chegava e... Enfim, era essa pessoa. Sempre foi muito ruim de convívio também. Ele foi uma pessoa, né, assim, não era muito... Ele sem a bebida mesmo, ele era uma pessoa ruim, amarga. E talvez também por algumas coisas que aconteceram na vida dele, né? Foi uma pessoa sofrida, né? Viveu por um milagre de uma mulher que eu considero como mãe também, madrinha, nem sei como é que eu chamo ela, às vezes tia, às vezes vó, às vezes chamo de mãe, a Dona Olinda, né, que cuidou dele, que teve uma atitude cristã mesmo, foi um Cristo na vida do meu pai, para que ele não morresse, porque minha avó e minha tia também, mais velha, irmã do meu pai, não podiam cuidar dele na situação, na oportunidade, e essa mulher apareceu, esse anjo de Deus, né, uma pessoa maravilhosa, ela e sua esposa, Silvino. Bom, então meu pai foi essa pessoa, mas desde pequeno meu avô dava chupeta molhada na pinga para ele. Olha só o ponto, né, que as pessoas chegam, né? Eu vejo muito isso. Você que é pai, você que é mãe, preste atenção. Tá entendendo? Você que é filho, não é para apontar o dedo pro pai e pra mãe também não, viu? Mas eu falo pros pais que quase que totalmente a culpa de existirem jovens como estão existindo, os que estão existindo hoje, sem valores, na droga, na bebida, sexualidade errada, arrumando filho de qualquer jeito, sabe, montando essas rascunhos de família aí. Perdão da palavra, meu irmão, você que está vivendo essa situação, ou alguém que viveu, que você conhece dentro da sua família, mas isso é verdade. A gente está vendo, as pessoas não estão sendo felizes, ou se estão sendo, é uma felicidade, sabe, tão hipócrita, tão, sabe, uma felicidade miserável, que miserável essa felicidade que as pessoas estão vivendo, os jovens principalmente. Estou falando de pessoas de todas as idades, mas principalmente os jovens. E isso é muito em parte dos pais. E se não for Cristo, como aconteceu comigo, entrar na vida, na história de uma pessoa, o que vai acontecer com essa pessoa? Será que ela vai fazer um bom matrimônio? Aliás, existe matrimônio sem Cristo? Será que ela vai cuidar bem de um filho? Será que ela vai viver o amor? Existe amor sem Cristo? Não existe. E é por isso que aos 12 anos
eu quero dizer para vocês aqui agora que aos 12 anos eu tive uma experiência muito profunda com Deus. Você está vendo? Você que já teve a sua experiência. Mais uma coisa em comum com você. Essa experiência maravilhosa. O batismo do Espírito Santo. A Shekinah. Né? Aquilo que muitos já sentiram. Uma vez, 2, 3. Mas que nós temos que estar sempre nessa presença. Estar sempre vivendo o presente. É isso que eu quero dizer com presença. Não se apegar ao passado. Viver o que Deus tem para nós hoje. Né? E eu vivi aos 12 anos, muito jovem. Isso foi em 99, ano 2000. Aí já condenei a minha idade para vocês. Mas foi nessa época. Uma época maravilhosa. Né? A gente vivia foi uma experiência num grupo de oração chamado Fonte de Amor, da paróquia São José, matriz daqui da cidade de São José dos Campos, no centro. E nesse grupo, pessoas maravilhosas, muitas pessoas que depois que foram saindo desse grupo, lá para os anos 2000 e pouco mesmo, foram montando missões, foram para outros grupos, deram muitos frutos. Foi um grupo maravilhoso. Tanto que hoje virou até uma comunidade que eram pessoas que eram desse grupo. E lá eu tive um encontro com Deus. E foi uma coisa assim, eu não vou dizer para vocês, gente, que lá foi o fim, não. Lá foi o começo. Lá eu senti algo diferente, mas eu não senti assim, sabe, não senti todas as curas que eu precisava, todas as libertações, tudo, não, a gente quer tudo de uma vez. Não, Deus é um caminho, Deus é um processo, é essa a felicidade. A felicidade está nisso. A felicidade não está em mudar da água para o vinho, não existe. Esse ditado a gente fala, mas não existe. A água até muda, né? Muda mesmo da água para o vinho, mas é um processo. Isso leva tempo. Quanto tempo é? Eu não sei. Aí é você com Deus. Tem gente que demorou. Santa Mônica rezava para Santo Agostinho, para Agostinho, né, o filho dela, se converter, rezou 30 anos. Né? Então, ali, meus 12 anos, eu tive essa experiência profunda. Num retiro. Chorava. Eu fui pro retiro. Era um final de semana que o feriado do dia 12 de outubro caía na segunda-feira, era o retiro, nesse final de semana. Exatamente, Nossa Senhora Aparecida, aí entra a Nossa Senhora. Aí entra a Santíssima Virgem, sempre presente. Ela não tem como fugir dela. Não tem como, não existe história com Cristo sem história com Maria. E ela já é presente nessa data, na data de aniversário do meu renascimento. Meu batismo foi atualizado ali. Lógico, de forma grandiosa, é na crisma. Mas ali no momento do batismo do Espírito Santo, cada batismo, cada vez somos batizados. Ali é onde tudo acontece. Ali é onde a gente... É aquele quadro, né? Eu não estou lembrando aqui agora de Michelangelo, né? Que Deus toca o dedo, o homem com Deus. Ali foi. E eu queria dizer para vocês, né, que ali começou esse processo. Eu comecei a caminhar ali naquele grupo de oração. Em poucos meses me convidaram para ser servo. Eu falei, mas o que é ser servo? Me falaram, ser servo é que serve, né? Eu falei, nossa, não sabia disso. Aí fui servir, me coloquei à disposição. Aí, em poucos meses, né, eu já estava ali, naquela situação, e alegre, feliz, aquele fogo, né, um adolescente, imagina, né? Você na caminhada, você encontrou com Cristo, vivendo as situações na minha casa, aquelas mesmas situações, vivendo aquele boom, aquela efervescência de adolescente, de querer justiça. Agora eu conheci Cristo, e Cristo vai me ajudar mais ainda a ser justo, a fazer justiça. E você quer converter seu pai, o meu pai é alcoólatra. Então eu já queria pregar para meu pai, não sei o quê. E queria sair pregando para todo mundo, e queria fazer e acontecer, né? E graças a Deus eu tive uma certa humildade, porque Cristo falou para mim, não, você vai lavar o banheiro. Eu fui os primeiros retiros que eu servi, eu lavava banheiro. E eu falei, glória a Deus.
Ali já também manifestou, né? Falei de Nossa Senhora agora há pouco, que ela estava me acompanhando, né? Especialmente ali no momento da minha conversão, mas lógico, desde que eu nasci, consagrado pela minha mãe. E ali já entrou a espiritualidade de Santa Teresinha, de que eu sou filho espiritual hoje também, né? Porque eu me alegrei, eu não fiquei triste, não. Exatamente nessa época também eu estava começando, nessa época que eu me converti, eu estava começando a tocar violão, né? Que é uma coisa muito marcante na minha vida. Eu sou músico, toco, tenho muitas músicas, né? Tem bastante gente da família que canta também, toca, né? Na igreja, fora também. Então, nessa época eu estava começando. Aí entrou isso, né? Essa questão, eu fui servir, fui lavar o banheiro, ia ajudar em cozinha. E estava feliz. Mas ali, eu vivi uma vida, gente. Eu fiquei nesse grupo um bom tempo, fiquei uns 4, 5 anos nesse grupo de oração. Ali entrei em 99, saí em 2004, 2005, mais ou menos. Não me lembro muito bem, não recordo muito bem as questões de datas, mas foi nessa época que eu saí. E antes eu só queria falar isso, que eu vivi uma fase até mesmo de loucura. Uma loucura por Cristo, sim, é lógico. Mas eu acho que o próprio Cristo, ele queria uma loucura mais... como é que eu posso dizer? Mais sábia. Porque às vezes a gente está na igreja, né? E a gente fica exagerando, perde o equilíbrio da vida, não quer estudar. Só pensa, né? A gente acha que está pensando em Jesus Cristo, mas na verdade não é exatamente Jesus. A gente está levando Jesus Cristo para a nossa vida. A gente quer o Jesus Cristo nosso, aquele só ali, dentro do grupo, dentro da igreja. A gente quer modelar a nossa religião, o nosso cristianismo, os nossos encontros com Cristo. Eu quero assim. Mas Ele quer estar comigo na escola, Ele quer estar comigo no trabalho, Ele quer estar comigo especialmente na igreja doméstica, que é a minha família. Então eu abdiquei, principalmente da minha família, esqueci a minha família. Eu vivia em missões, nada contra, meus irmãos. Quem tem esse chamado, essa espiritualidade, né? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer, quem sabe o que é isso, né? Mas quem tem o chamado, não, como eu acabei de dizer, eu estar fazendo minha vontade. Eu fazia minha vontade, eu ia para onde eu queria. Vamos tocar, vamos. E vigília, grupo de oração todo dia, visitava o grupo de oração, vários grupos de oração, aquele fogo. E na minha casa chegava, o que acontecia? Nada. Qual que era a evangelização que eu fazia na minha casa? Não sei. Qual que era a santidade que eu via na minha casa? E as coisas acontecendo, as mesmas coisas. Até, curiosamente, meu pai, ele mudou um comportamento depois que eu me converti. Amenizou. Foi de Deus. Isso foi de Deus, eu não posso negar. Hoje na minha vida, gente, eu creio, depois de tantas coisas que eu já vivi, que não foram nada, talvez perto de algumas pessoas, mas que foram bastante coisas perto de outras, né? Em questão de história de vida. Mas eu não nego que aquilo que o Padre Jonas tanto fala, hoje eu entendo. De alguns meses, alguns anos para cá, nesses últimos tempos, na verdade, que eu comecei a entender mesmo que nada é coincidência, tudo é providência. Quem crê em Deus não crê em coincidência. Não crê. Ai, tocou aquela música, foi por coincidência. Ai, aquela pessoa encontrei por coincidência. Ai, não sei o que falou, coincidência. Ai, aconteceu isso, coincidência. Não, é providência. Nós estamos nas mãos de Deus. Ele usa até mesmo das coisas ruins que acontecem, de todas. Não, ele não provoca, entenda isso, as coisas ruins. Ele não provoca o pecado, mas ele é mestre em usar essas coisas e transformar aquilo que a gente chama de desgraça em graça. Deus pegou o maior sinal de desgraça da história da humanidade. A maior maneira de matar alguém é a crucificação. Não inventaram pior maneira até hoje. Cadeira elétrica, eutanásia, fuzilamento. Não existe. Enforcamento. Não existe. Estrangulamento. Não existe. Pior maneira do que a pena de morte da cruz, da crucificação. E Deus pegou e falou, meu filho vai morrer dessa forma. Não vai ser cadeira elétrica, vai ser crucificação. Pegou o maior símbolo de desgraça, até hoje, entre os orientais, os judeus, né? Eles temem a cruz. A cruz não é um sinal de desgraça. É um simbolismo à morte horrível. Criminosos, né? Todos vocês já sabem disso, né? Que Cristo ele sofreu sem ter crime. Porque só criminosos são condenados, né? Normalmente, na sociedade, o homem é meio injusto, né? Mas condena às vezes inocentes.
Mas o certo seria só criminosos. E Cristo morreu no maior sinal de desgraça. Transformou em maior sinal de bênção. Hoje a cruz é o símbolo dos cristãos, é o símbolo da fé. É o símbolo da salvação, é o símbolo do amor. Nós olhamos para a cruz. Eu digo só a cruz mesmo sem o Jesus, sem o crucificado. E nós vemos esse sinal de amor. Então, como eu dizia, essa é a maior marca de Cristo. Por isso nós não cremos em coincidência, nós cremos em providência, porque Deus ele está com a mão dele sobre tudo. Ele está nos conduzindo do primeiro momento da nossa vida, onde gerou lá aquele zigoto, aquele feto, até o momento em que nós vamos dar a entrada lá no céu, ressuscitados. Essa providência. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês, passar aqui, o tempo vai se indo, né? Eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Eu vivi essa fase, né, então, que eu estava nesse boom. Eu não me arrependo não, viu? Não digo, eu digo para vocês que eu não me arrependo de nada que aconteceu na minha vida. Só me arrependo de ter feito melhor algumas coisas. Me arrependo do que eu não fiz, talvez. Mas do que eu fiz, não. Do que eu passei, não. Eu sei que Deus estava, como eu acabei de falar para vocês, em tudo. E aí estava vivendo essa fase, aprendendo muitas coisas maravilhosas. Talvez, como eu disse para vocês, mesmo fazendo as minhas vontades, as minhas maneiras, os meus esquemas para estar com Deus. Deus usava disso, lógico. Me encontrava, mas ele queria algo mais, né? Como eu disse. Ele queria ser todo. Ser todo, assim como eu quero ser todo dele, ele quer ser todo meu. Sabe? Eu disse quarta-feira aqui que essa questão de, esse negócio de ficar chegando Deus como amigo, como melhor amigo, hoje também eu não vejo mais assim, porque não é a realidade, não expressa a realidade. A realidade é que Deus nos ama, o amor de Deus ele fica entre amor de mãe, meio, sabe, aquele amor materno, e um amor esponsal, amor de esposos, de esposa com esposo. Fica, sabe, fica entre amor de mãe e amor matrimonial. Esse é o amor de Deus. Aliás, junta esses dois e multiplica por 10, é o amor de Deus, multiplica por 100, por 1000. Fica sabe? Hoje eu vejo Deus, o Espírito Santo, Jesus, o Pai, a Trindade, é minha esposa, como diz a palavra. A palavra expressa claramente que somos esposos. Ou melhor, que somos a esposa. Então, eu quero dizer para você que tudo que eu vivi foi essa experiência. Depois dessa fase entrou uma fase na minha vida em que mesmo dentro da igreja, eu nunca estive fora da igreja totalmente. Desde criança minha mãe me levava para missa, me levava, né? Eu não gostava muito do momento da homilia. Hoje eu adoro a homilia, mas antigamente é criança, né, gente? Vocês sabem. E fala, a gente dorme, normal. E sempre estive dentro da igreja. Daí foi essa fase da minha conversão, onde eu comecei realmente a caminhar o caminho de Cristo. Não estava só de corpo presente dentro da igreja. E aí eu comecei a viver uma vida dupla. Depois que eu comecei a sair desse grupo de oração, aconteceu um fato lá, lamentável, né? Com um irmão, uma liderança. E aí eu acabei me magoando. Foi uma calúnia, uma coisa muito triste. Um impacto, né? E ali o inimigo tentou usar disso. O pecado tentou entrar. Mas eu falei, não, eu vou continuar. Só que eu fui conhecer o mundo que eu não tinha conhecido antes da caminhada. Fui ter experiências. E mesmo dentro da igreja, continuei ali. Eu estava em processo de crisma, de curso de crisma. Continuei tocando da missa com amigos. Vamos montar um ministério, uma banda. Na época a gente falava banda. Vamos tocar uma banda na missa. Vou fazer isso, vou participar. Ia nos grupos de vez em quando de oração. Participava de PJ. Mas vivia uma vida dupla. Às vezes eu saía, minha mãe me ligou para mim uma vez, eu entrei numa fase que minha mãe chegava a ligar para mim, onde você tá? Aí eu, depois de 3 dias, aí eu li, mãe, eu tô na Bahia, no sul da Bahia. Imagina a distância aqui do Vale do Paraíba, aqui no estado de São Paulo, próxima à capital aqui, até no sul da Bahia.
Não é longe, mas também não é perto. E eu estava lá. Eu ia aqui pro litoral norte, aqui, Caraguatatuba, Ubatuba, Sebastião. Ficava dias, acampava, conhecia. Eu sempre fui uma pessoa de todas as tribos. Até hoje eu sou assim, sou eclético. Eu consigo conversar com pessoas de pensamento diferentes, de várias tribos, até mesmo dentro da própria igreja. Eu consigo gostar, ter um amor e conversar com várias expressões, né? Expressões de pessoas mais tradicionalistas, mais renovadas, mais isso, mais aquilo, tal, pastorais, movimentos. Então eu sempre fui assim. Isso me expressou também. Eu ia e andava com tudo quanto é tipo de louco. Eu andava, até musicalmente falando, eu andava com roqueiro, com regueiro, eu andava com forrozeiro, eu andava com pagodeiro, eu andava com tudo. E eu ia para esses lugares, eu vivia essas experiências. Vivia experiências fortes. Graças a Deus, nunca fui de me aprofundar muito em nada. Porque eu já estava selado. Eu já tinha criado uma semente de paixão por aquele que deu a vida por mim na cruz. Já estava a semente. Aquela semente que Cristo fala, sabe? Ele vai trabalhando o terreno, né? Quando ela cai no terreno pedregoso. Quando ela cai no terreno cheio de espinhos. Ele vai trabalhando o terreno. Para que seja aquela terrinha fofa, fértil, fertilizada, adubada. E aí, eu vivi tantas experiências. Não me aprofundei muito no sexo, não. Graças a Deus. Mas tive experiências sexuais. A ponto de chegar no homossexualismo. Experiências homossexuais. Não é? Experiências com drogas. Experimentei muitos tipos de drogas. Chá disso. E não sei o que lá. Fazer cigarro com folha de tanta coisa, de samambaia. Nossa senhora, vocês não imaginam, gente. Às vezes alguns dão até risada, mas foi essa experiência, essa sede de felicidade, e que eu estava recusando aquilo que já estava em mim, era Cristo. Então, eu quero dizer para você, todas essas experiências eu tive. E fui vivendo essa vida dupla. Aí ia na missa de vez em quando, aí, mas davam uns 5 minutos. Até que eu voltei firmemente para a caminhada. E voltei nesse grupo que eu falei no início aqui para o Marcos, voltei no grupo de oração JAC, Jovens Amados por Cristo, foi onde eu realmente encontrei de novo o meu amado, encontrei aquela paixão ardeu mais ainda, queimou de novo no meu coração. Uma fogueira maior que, e sem eu perceber, Cristo estava preparando. Olha a misericórdia de Deus. Cristo é maravilhoso, gente. Não subestimem esse homem. Não acho que ele é um qualquer um, não. Como eu disse, tire tudo do seu coração, que o seu coração é dele. É o sacrário, é o templo dele. Ele é maravilhoso, ele estava aprontando. Cristo é fogo, realmente é fogo em todos os sentidos. Ele estava aprontando enquanto eu estava achando que eu estava no pecado. E realmente, ele estava ali, ó. Sabe aquelas fogueiras que fazem nessa época agora de festa junina? Não fazem fogueira para tudo quanto é lado? Armam aquelas fogueiras enormes. E Cristo estava fazendo isso. Cristo estava só olhando para mim. Pecado? Festinhas? Drogas? Litoral? Isso aqui. Você vai ver. A hora que eu acender a fogueira aqui de novo. Aí ele preparou a fogueira e acendeu. E aí voltei firmemente. Decididamente, né? Firmemente não quer dizer que não vai pecar mais, gente. Pelo amor de Deus, né? Tem gente que entende assim. Se toca, né? Não quer dizer que não peca. São João Paulo II, o Papa, São João Paulo, na verdade, Papa João Paulo II, ele dizia, santo não é um pecador, não é aquele que não peca, mas é aquele pecador que não desiste. Então é isso. Hoje eu sei disso. Hoje Cristo me levou a essa realidade de não desistir, não é de não pecar. Não vou entrar nessa ideia de que pronto, sou quase um Deus, semideus. Não. Vou lutar. Essa é a diferença. Vou perseverar. Vale tudo pelo amor dele. Vale a pena levantar quantas vezes for preciso. Se eu cair 7, eu levantarei 8. E aí eu fui vivendo tantas experiências. O nosso tempo está acabando. Nós temos que rezar aqui. Mas eu quero contar para você, gente, que tudo aquilo que eu vivi nessa fase, estou encurtando aqui porque tem muita coisa, muitos detalhes que eu fui vivendo,
com meu pai, as coisas foram se melhorando, né? E eu fui há pouco tempo, né? Há praticamente 2 anos, pouco mais, 3 anos atrás, em 2014, eu descobri um tumor em mim, um tumor que eu precisei fazer uma cirurgia e retirar esse tumor, né? Em 2014, descobri em janeiro de 2015, um dia depois do meu aniversário, 19 de janeiro, eu estava fazendo cirurgia. Eu já estava internado, fiquei 2 semanas e meia no hospital maravilhoso aqui em São José, Pio XII, uma congregação maravilhosa que cuida desse hospital, Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. E eu estava lá nesse hospital, um dia depois do meu aniversário, o presente era essa cirurgia. E aí lá no hospital descobrem 2 metástases. Metástases, para quem não sabe, é como se fossem outros tumorzinhos, né? Que o câncer ele anda pelo corpo e pode dar esses outros tumores. E essas 2 metástases ia matar como? Quimioterapia. Todo esse processo que só quem passa, infelizmente hoje por uma série de questões, por estilo de vida também, ou como o irmão falou na pregação, o Sebastião falou na pregação para quem ouviu antes aqui de mim, às vezes problemas espirituais, como é comprovado pela ciência, que a falta de perdão, mágoas, um monte de coisas espirituais, sentimentais, psíquicas, também colaboram com isso. Então tá virando meio que corriqueiro. Até falam, fulano com câncer. Tá, entendi. Vou rezar pra ela. Sabe? Não, tenha compaixão, porque só quem passa, sabe? E é um problema muito mais psicológico, espiritual do que físico, gente. Eu vejo pessoas... Na quimioterapia, eu fiz 6 meses de quimioterapia. Na quimioterapia, eu estava ali... Eu estava tão com Deus, tão unido ao meu esposo, tão cheio de esperança, tão cheio de fé. No dia que nesse dia 19 de manhã, eu estava indo para o centro cirúrgico, lá dentro do hospital. A hora que foram me colocar na mesa de cirurgia, eu falei, não estou deitando na mesa de cirurgia, estou deitando na mão de Deus. Tamanha confiança que eu estava em Deus, que Deus, eu confio em Ti. Confio em Ti, minha esperança. Eu confiava na minha esperança, que era Ele. Se eu partir, amém, Senhor, me acolhe aí no céu. Então, eu estava nessa situação de deitar na mão de Deus, né? Comecei a viver muitas experiências assim nos últimos tempos. E o câncer foi isso. Eu cheguei no hospital, gente, em 2014, como eu disse para vocês, para fazer cirurgia ali, né? Cheguei no final do ano, em 2015 fazendo a cirurgia, no começo do ano. Quando eu cheguei no hospital, o médico me pergunta, um médico maravilhoso, Deus, sabe, gente, é o que eu falei dos detalhes, são muitos, Deus foi muito misericordioso comigo, Ele me tratou como um rei, talvez aquilo que eu nunca fiz por Ele, tratar Ele como um verdadeiro rei, como um verdadeiro esposo, com o amor que Ele merece, Ele me deu, Ele foi misericordioso e me mostrou quem Ele é. Eu posso até não ser fiel, mas Ele é. E Ele me deu o melhor hospital, na minha visão, me deu um grande médico, me deu tudo. Me deu a vida na cruz, já começou lá, né? Há 2000 anos atrás. Então, eu estava ali e o médico virou para mim com todas as palavras, gente. E disse, faz quanto tempo você está com esse tumor? Eu falei, faz mais de 1 ano, doutor. Que eu já venho observando um negócio crescendo. Aí ele falou, isso é um linfoma, faz 1 ano. Com 3 meses a pessoa já morre. Você é um caso raro. Ele falou assim, eu não sei como é que você está vivo, Bruno. Eu falei, eu sei porque eu estou vivo. Sabe? Então eu quero encurtar, porque o objetivo não é exatamente também ficar falando de histórias, né? Para a gente ir terminando daqui a pouco aqui o nosso programa. Eu quero dizer para você o seguinte, né? Situações. Meu pai, como eu disse para vocês, eu acabei a quimioterapia ali, final de junho. Lembro que passou 2 semanas, mais ou menos. Chegou o dia 8 de julho. Eu tinha acabado de acabar a quimioterapia, estava carequinha ainda, né? Cai cabelo, aquela coisa errada toda. E aí meu pai faleceu. Faleceu aquela pessoa. Detalhe, uns 3 anos, os últimos 3 anos de vida dele, eu vivi uma amizade com ele, uma coisa que eu nunca tinha vivido. Em mais de 25 anos, eu nunca tinha vivido uma coisa que eu vivi nesses 3. Exatamente uma fase onde minha mãe meio que
se libertou, separou dele. Não perdeu a amizade, não perdeu o vínculo. Minha mãe é uma pessoa de Deus, como eu já disse, é uma santa, né? Vive a santidade. Continuamos cuidando dele, juntos, né? Sem rancor, sem mágoa, sem ódio, sem vingança, não. Continuamos, mas estivemos nessa situação, né? Eu fiquei um pouco com ele, um pouco com minha mãe. Minha mãe separou. Isso deu um choque. Era o choque que faltava, porque ele já vinha tentando mudar, mas foi um choque muito grande. Ele não conseguiu largar o vício, como eu disse. Mas deu um choque muito grande. Começou a ser uma pessoa melhor, mais amorosa, mais, né? Então, eu vinha numa amizade com ele. E é óbvio que essa morte dele, né? Morte não, eu gosto de falar, esse falecimento, saída para a casa do Pai. E eu creio que ele está na casa do Pai, sim, a igreja me diz. Eu tenho certeza. Não é porque eu tenho capacidade de julgar se a pessoa vai para o céu ou não. Mas a igreja tem. A igreja diz que quando você faz a indulgência para a alma de uma pessoa, como eu fiz para o meu pai e para tantas pessoas, no ano passado, nas Portas das Misericórdias, por essa graça, eu tenho certeza que meu pai, ele foi para o céu. Então, essa entrada do meu pai no céu me afetou, sim. É muito estranho. É isso que eu quero falar para você também. Você que está vivendo situações, seja com pai, com mãe, com filho, com parentes, amigo, seja quem for, você sente falta da pessoa. Mesmo sendo inimigo, às vezes. Quando a pessoa se vai, você sente falta de alguma coisa. Você sente falta, parece que alguma coisa está faltando, não é? Falta um ingrediente na sua vida. E hoje eu me vejo assim. Então esse ano, especificamente eu quero, para ir concluindo, dizer para você que esse ano tinha tudo para ser o ano da desgraça. Para muitos seria. Falecimento. Eu passei outras situações também. Alguns problemas. Não estava trabalhando, tinha problemas financeiros. Então, tinha toda essa questão do câncer, o falecimento do meu pai. Enfim, foram tantas coisas, tantas situações, mas eu sei que Deus estava ali. E tudo isso, Jesus foi fazendo em mim, como eu dizia, gente, tantas fogueiras que Ele preparou dentro de mim. E foi mandando coragem, mandando força, mandando fé, mandando esperança, mandando tudo. O que eu nem pedi. O que eu nem tinha mente, nem capacidade para pedir, mas Ele mandou. Eu queria dizer para você, meu querido, meu amado, nessa noite. Você não vai se arrepender. Não seja durão. Não, com Cristo não. Você pode ser com a sua mãe, com seu pai, com quem você quiser. Seu esposo, sua esposa, seu namorado, com amigos, na escola. Você pode bancar o durão para o mundo inteiro, mas não banque para Cristo. Não fique fazendo resistência. Se doe. Seja dele. Eu não sei o que vai acontecer na sua vida, meu querido. Se vai acontecer milagre, se não vai. Isso, desculpe falar, mas isso até para mim, na minha visão hoje, pouco importa. O que importa é Ele. Eu sei que tudo vai concorrer para o seu bem, como diz a palavra. Você vai ser feliz, é isso que importa. Ah, mas eu não quero sofrimento. Mas, gente, que visão é essa? A nossa igreja, muitos falam até que a gente prega sofrimento. Não, a gente não prega sofrimento, mas a gente diz que as alegrias, às vezes, são maiores por viver o amor junto com uma pessoa no sofrimento. E Cristo é isso. Cristo é como diz no casamento, né? Por isso que eu falo de amor esponsal, amor de esposo, de esposa. Esse é o amor que nós vivemos com Cristo. Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, em tantas situações. Por isso, abra o seu coração. Abra o seu coração porque Cristo ele está vivo, como eu dizia no começo. Cristo está presente, como esteve presente comigo. Então somente se renda, somente diga nesse momento, se ajoelhe onde você estiver, mas não é ajoelhar simplesmente porque eu estou mandando, ou ajoelhar porque eu estou sugerindo, ou um ajoelhar exatamente de colocar o seu corpo físico de joelhos. Não, é um ajoelhar espiritual, de coração, é um ajoelhar de falar: Senhor, eu me rendo, Senhor, eu não estou aguentando mais, Senhor Jesus. Senhor Jesus, ou mesmo que você fale: está tudo bom na minha vida, está tudo maravilhoso, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muito sei o quê. Não, meu irmão. Preste atenção, acorde.
Pare de amar as suas coisas, seu dinheiro, a sua mansão, até mesmo você que já se julga feliz. Eu não preciso de nada. Eu não preciso de cura, eu tenho dinheiro para pagar um médico. Tá bom, irmão. Faça essa experiência. Eu estou lançando um desafio para você. Troque tudo por Cristo. Trocar não quer dizer exatamente jogar fora. Você pode ter coisas, você pode ter um trabalho, ter dinheiro, ter isso, ter aquilo, ter bens, mas trocar quer dizer que eu não sou apegado. O meu apego é a Cristo. Eu caso com Cristo. As coisas, se tiver, tá bom. Se não tiver, eu vou ser feliz, porque Cristo é Jesus, o Pai, o Espírito Santo. Viva esse amor, viva essa paixão nessa noite. E eu já quero aqui ir orando, pedindo o Espírito Santo de Deus, o Senhor que é aquele que paira aqui nessa terra. Jesus Cristo enviou, foi a era do Pai, foi a era do Filho. Agora está escrito, Espírito Santo, que era o Senhor que iria cuidar da gente, que era você, Espírito Santo. Você é os braços do nosso noivo. Você é o amor, você é a paixão de Cristo, você é o sangue que jorrou, que nos lava. É você, Espírito Santo. Por isso eu quero pedir, Espírito Santo, poderosamente sobre a minha vida novamente. Esse arrepio que eu estou sentindo, Espírito Santo, eu quero pedir que você toque também nessa pessoa que está me ouvindo, Espírito Santo. Todas as pessoas nesse momento que estão me ouvindo, até aquelas que não estão, que vão ouvir gravação depois, aquelas pessoas também que vão estar ao redor dessa pessoa que está me ouvindo. Eu peço o Espírito Santo para todos eles, Senhor. Toca profundamente, muda, Senhor Jesus, a minha história, Senhor Jesus, novamente. Hoje eu estou aqui, Senhor Jesus, porque eu preciso. Eu estou precisando, Senhor Jesus. Eu não quero ter arrogância de dizer que eu sou muito melhor. Não sou muito melhor, Senhor. Eu estou diferente hoje, graças a Deus. Mas eu continuo precisando de Ti, eu continuo. Sim, Jesus, é uma nova noite. Esse momento é único, esse segundo, dessa hora, dessa noite, desse dia, não tem outro igual na história da humanidade. Só existe um dia, 9 de julho de 2017, na história da humanidade, Senhor. Por isso, nesse momento, eu quero estar contigo, Jesus. Eu abro o meu coração, o Senhor sabe o que eu estou precisando. Por isso eu quero falar para você, meu irmão. Deixa o Senhor queimar na sua vida, mas queimar de amor, arder de paixão. E mesmo que faltem sentimentos, que você viva num deserto como os santos viveram, tenha fé, tenha fé, tenha fé, não desista, tenha coragem, em frente. Você tem falado, aí agora, nesse momento você está falando, mas eu estou com isso, olha a doença, olha não sei o que, olha o problema que eu estou, olha eu não tenho comida no meu armário, olha, meu irmão, não diga para Deus, eu tenho um grande problema. Diga para os seus problemas, eu tenho um grande Deus. E mais do que Deus, não é só Deus, um Senhor superior a quem eu sirvo. Não, é uma pessoa que me ama. É minha mãe. É mais do que um amor de mãe, é mais do que um amor de esposo. Por isso eu proclamo na sua vida agora, meu irmão. Jesus Cristo está retomando o lugar que é dele, o seu coração. O Espírito Santo, ele está nesse momento aí, te batizando. Em nome de Jesus, Ele está me batizando, eu creio, eu tenho fé. Eu sei, Jesus, que o Senhor está aqui conosco. Eu vou pedir ao Marco agora que erga essa canção, para que você entenda, meu irmão, para que você entenda de uma vez por todas. Jesus, eu te quero assim como o Senhor me quer. O Senhor quer você. O Senhor não te olha porque Ele está querendo você servindo numa igreja. Não, como eu dizia no começo, não é um plano político que Ele tem para nós, fundar uma religião como um partido, não, para dominar a terra. Não, não é isso. É amor, é a casa do Pai que acolhe seus filhos. É amor. O amor me explicou todas as coisas, como dizia São João Paulo. Então, esse amor, vive esse amor nesse momento agora. Seja acolhido, seja abraçado. Experimente isso, meu irmão. Experimente como você nunca experimentou. Você vai ver. Você vai ver que não é aquela droga, que não é aquela carência, aquela droga de carência, aquele vício de carência que você experimentou no Facebook. Tantas coisas que você tem vivido. Você vai ver que é Cristo te abraçando, te amando, te dizendo: eu estou aqui. E isso basta. Faça que só quem não se apaga,
Sim, Jesus, vem mostrando essa misericórdia que o Senhor teve comigo em tantas situações, Senhor Jesus, aonde eu me via sozinho, frustrado, Jesus, por ter ou não conseguido tantos prazeres que eu busquei. Às vezes eu consegui, às vezes não, mas tantos momentos o Senhor veio me mostrar quem o Senhor era. Sim, Senhor Jesus, queima, Senhor Jesus, queima de novo, queima a sua presença, Senhor Jesus, aquela presença de santidade que nós tínhamos quando nascemos do ventre da nossa mãe. Devolve, Senhor Jesus, isso que o mundo tem roubado, que o pecado tem roubado, Senhor Jesus. Não desistiremos, não desista, meu irmão, minha irmã. Sim, persiga até te encontrar diante da tua glória. Não resista diante da glória de Deus. A glória de Deus, a glória é a presença, meu irmão. É isso que significa glória, é Deus aí presente diante de você, onde você está, aí na sua frente. Ele está aí. O que você vai fazer? Abrace-o, beijo, deixa esse amor queimar de novo. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse programa. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por tudo que eu passei, porque me serviu somente de uma coisa, Senhor, para experimentar o Senhor, para experimentar o quanto o Senhor é apaixonado. Obrigado, Jesus. É isso que me encanta, é isso que me faz me dar a minha vida a Ti. Passemos o que passar, estaremos juntos, Senhor. Eu quero. Eu caia quantas vezes eu cair, eu vou levantar e vou Te abraçar. Eu vou confessar, eu vou comungar, eu vou me encher de Ti. E nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de Te perseguir até Te encontrar diante da Tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra quem Tu és. Mostra, Senhor. Mostra para aqueles que estão com dúvidas de que o Senhor é tudo. De novo. De novo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Agradeça, meu irmão. Agradeça, minha irmã. Mesmo que você não entenda o que está acontecendo, não tem problema. Agradeça. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Manda esse fogo, Senhor Jesus. Manda, Senhor. Manda mais. Transborda, Jesus. Queima, Senhor Jesus. Queima de novo. Queima de novo a alegria. Queima de novo com esperança. Queima de novo com fé. Queima de novo com coragem. Queima de novo, Senhor, santidade. Manda do fogo. Manda do fogo. Queima de novo. Mostra quem Tu és.
fazem queimar de novo. Sempre que precisar, meu irmão, minha irmã, não seja orgulhoso, volte para casa do Pai. De novo, de novo, e de novo, e de novo. Não tenha vergonha, não. Volte. Vá para a igreja, ou vá para o seu quarto e volte para a casa do Pai. É isso aí, essa Rádio Pés de Cristo, a rádio da Paróquia Espírito Santo de São José dos Campos. Boa noite a você, ouvinte da Rádio Pés de Cristo. Esse é o programa Domingo com Cristo. Lembrando que daqui a pouquinho, né, estamos um pouquinho atrasados, mas já vai dar um momento aí muito gostoso agora, né, que você vai ouvir daqui a pouquinho, que é a homilia da noite de domingo. Olha que legal, olha que bênção, que maravilha, né? Muito bom. E eu queria aqui agradecer aqui o nosso irmão aí, né, o Bruno, que veio hoje, na noite de hoje aí, trazer aí um pouco do seu testemunho, né? Muito bom, né? Amém. Eu que agradeço, querido. Muito bom mesmo. Deus abençoe poderosamente você, viu, Bruno? Amém. Que Deus, já está abençoado. Que Deus abençoe profundamente. Amém. E que cada vez mais aí Deus continue te usando, né? Levando você em muitos lugares, né? E você gostaria de deixar algum telefone de contato também, pessoal que está ouvindo, coordenador de grupo de oração, né? Sim, deixa aí o meu telefone onde eu uso mais. No momento estou sem WhatsApp, né? Mas logo estarei retornando aí. Mas pode mandar mensagem, ligar aí no 98193. Aliás, a operadora aqui da nossa região é 012, né? Código de DDD 012. Isso. 981936374. 981936374 é TIM. E tem o Facebook também, é Bruno Martins Silva. Martins Silva tudo junto, né? É Martins Silva. Tudo junto. Martins Silva com um S só. Pode adicionar lá também, lá a gente vai fazendo contato. E eu só gostaria de dizer que glória a Deus, glória a Ele. É tudo Ele e pelas mãos de Maria. Foi ela quem tudo fez. E é ela quem está fazendo tudo. Olha, eu só tenho a agradecer, então, Deus abençoe profundamente. E lembrando os ouvintes também, né, que amanhã, a partir das 19 horas, lá no YouTube, né, é só você digitar Rádio Pés de Cristo, o testemunho do Bruno vai estar disponível amanhã a partir das 19 horas, legal? Então aproveita, já dá aquela passadinha lá, né, no YouTube. Já está assistindo o vídeo? Já se inscreva no canal também, marca lá o sininho, cada vez que a gente aqui postar um vídeo, você vai ser notificado, né? Então vai ser bem legal. Então vale a pena você já marcar o sininho lá. E queria aproveitar também, mandar um grande abraço aí para todos que seguem lá o meu grupo lá no Facebook, né? Locutor Marco Antônio. Graças a Deus aí estamos chegando aí, vamos aumentar aquele número lá, viu? Chegamos aí hoje estava olhando lá, com 4.445 pessoas, né? Membros, né? Muito bom, graças a Deus. Ali a gente também posta só pregações, né? Não é pregações, homilia, mais as coisas do grupo mesmo, né? Do programa Domingo com Cristo, tá bom? Tá lá o convite lá, quem quiser, inclusive também os vídeos quando a gente posta lá no YouTube, ele também já fica disponível lá no grupo Locutor Marco Antônio. E também quem é meu amigo no Face também, deixo lá também, beleza? É isso aí. Ô Bruno, então muito obrigado. Você gostaria de mandar um abraço aí para alguém? Aproveita aí. Sim, quero deixar reforçar um abraço meu aí a toda a família vicentina, em especial a Conferência de Santana, toda a paróquia também, a paróquia ali do centro, onde a minha mãe mora ali, então eu sempre estou por ali também. O pessoal toda a família Jaque, né? Não mencionei, mas foram vários grupos de oração Jaque que já foram fundados, todos em comunhão, em família. Do Jaque também teve uma profecia, nasceu uma comunidade, junto com o fundador do grupo de oração também hoje está nessa fundação dessa comunidade, Bezorá. Mando um abraço para ele, meu mais que amigo, e um grande irmão, Alexandre.
Enfim, quero deixar esse abraço a todos, né? A família salesiana ali, a paróquia Sagrada Família que nos acolhe com aquele amor que é característico de Dom Bosco e que eles transmitem muito bem, né? Agradecer muito também, né? Eu não mencionei aqui no testemunho, né? Eu acho que tem umas 2 horas, hein, Marco? Pra falar tudo. Mas agradecer muito a Paróquia Espírito Santo, porque essa paróquia representou muito, muito mesmo na minha vida. Padre Luiz Fernando, né? Desde a época que o Padre Luiz Fernando era de Santa Branca. Foi um padre que mexeu muito comigo, assim, na sua espiritualidade. E a Paróquia Espírito Santo também já participei de células, atualmente não estou. Participei da célula da Mirella, aí o pessoal conhece ela muito, canta muito. Nossa, a Mirella está nos Estados Unidos, um abraço para ela. Então ela já esteve no Papo Musical. Já esteve aqui, no Papo Musical, né, da Alessandra. Então quero deixar um abraço também especial aqui para esse povo aqui dessa paróquia aqui. É isso aí. E um abração para você aí, meu querido, você que tá ouvindo a gente. Eu quero encontrar com você, viu? Entre em contato aí pra gente rezar junto, comer, fazer alguma coisa. É exatamente isso aí. Então, abraço pra você também, Marco. Opa, pra você também. Deus abençoe você, viu? Muito obrigado. Então é isso aí. O ouvinte da Rádio Pé de Cristo, muito obrigado a todos da Bahia, né, que acompanharam também, né? A Rádio Fé e Missão FM, que acompanhou o programa Domingo com Cristo. Deus abençoe, viu? Profundamente a sua vida, né? E é com muito carinho que a gente, a cada domingo, a cada quarta-feira também aqui no programa Cristo Desce, estamos aqui, sempre levando a poderosa palavra de Deus. E agora, né, na sequência você acompanha aí a homilia da noite de domingo. Valeu? Bruno, uma boa noite, muito obrigado. Boa noite. Marco, só um abraço também para mandar um abraço para a família, lógico. Né? Tem que mandar. Esse aí já tá mais que mandado, né? A gente dá sempre. Obrigado. É isso aí, então. Um abração para a família aí do Bruno aí. Deus abençoe poderosamente também, tá bom? E é isso aí, então. Muito obrigado, Bruno. Deus abençoe. E a todos aí que acompanharam o programa Domingo com Cristo, muito obrigado. Segue então a programação da Rádio Pé de Cristo. Aqui fica então por aqui o programa Domingo com Cristo. Uma boa noite. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Tchau, tchau. Mesmo sem entender. O Web Rádio Pés de Cristo apresentou o programa Domingo com Cristo, com Marco Antônio.